Vamos dar sequência, até onde Deus falar que é para ir, a gente vai falando sobre esse assunto, de nós andarmos no caminho certo. E como eu sempre faço, toda terça-feira, a gente dá uma relembrada no que a gente falou na última terça-feira, e depois a gente segue adiante, isso é legal, para você que estava aqui, relembrar o que você viu, e para você, de repente, que não esteve aqui, você tem uma ideia do que foi falado, do que foi ministrado, ok? Então a gente vai para os nossos textos base, o primeiro deles é esse aí, que está lá em Isaías, capítulo 32, verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. O nosso Deus é um Deus que gosta de nos ensinar, gosta de nos dirigir, gosta de nos mostrar o caminho. E aí está muito claro que Ele quer nos instruir e quer nos ensinar o caminho em que a gente deve andar. Outro texto, está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 48, verso 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é melhor para você e que te dirige no caminho em que você deve andar. Há um caminho proposto para cada um de nós. Nunca esqueça disso. Outro texto, está lá em Jeremias, capítulo 10, verso 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem o que caminha dirigir os seus passos. Hoje a gente vai estar falando um pouco a respeito disso aí, ok? Então a gente vai, e tem esse outro texto, no Salmo 30, verso 5, na Bíblia Viva. Nós falamos na semana passada a respeito do favor de Deus, e diz lá que, mas o seu cuidado e o seu interesse por nós duram a vida inteira. Nós podemos passar por momentos difíceis, de grande tristeza, mas Ele logo nos devolve a alegria. Salmo 30, verso 5. E aí a gente, na semana passada, começou a falar um pouco a respeito do favor de Deus. E esse favor de Deus, ele vai estar sobre a vida daqueles que andam com Deus, que vivem no caminho com Deus. E eu já falei para você, e eu vou repetir quantas vezes for necessário, andar com Deus não é uma temporada, não é uma moda, não é um período. Agora eu estou passando por problema, por luta, agora eu estou aqui, abraçado com Deus, agora tudo resolveu, agora eu não preciso andar tão perto, ou tão próximo, ou sequer preciso andar, porque está tudo indo bem na minha vida. Não, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos estar no caminho de Deus, ok? Então a gente precisa levantar a nossa cabeça, nós falamos isso terça-feira passada, e olhar o favor de Deus. E esse favor de Deus, ele muda as situações contrárias da nossa vida. O favor de Deus que está sobre a sua vida, que está em você, ele muda as situações contrárias da tua vida. E nós falamos também que a manifestação do favor de Deus tem como base o seu amor por nós. Isso é ponto sine qua non, queridos. Eu tenho que saber que Deus me ama, que Deus pagou um preço pela minha vida, que o amor de Deus é um amor que a gente não consegue, a gente canta, que amor é esse? Porque transcende o amor que a gente conhece como um amor humano. Esse amor de Deus, esse amor ágape, é a manifestação do favor dele. Foi com esse amor que Ele te amou, foi com esse amor que Ele te curou, foi com esse amor que Ele te libertou. Então, Deus te ama. Pastor, mas eu sinto o contrário. Não trabalho com o que você sinta, porque a gente não vive pelo aquilo que a gente sente, mas pelo aquilo que a gente crê. Então, decida crer que Deus ama você, que Deus te amou, que Deus te ama e sempre vai te amar. Independente do que você faça, independente da maneira como você se sinta. Pastor, mas às vezes eu não me sinto merecedor. Não importa, Deus te ama. E a manifestação do favor dele só irá acontecer se você tiver essa certeza, que Deus ama você. Agora, eu não posso dimensionar o amor de Deus pelas situações que eu vivo. Pastor, eu tenho vivido momentos difíceis, então isso significa dizer que Deus me ama pouco.
Ah, mas eu vejo ali que chove na horta do meu irmão direto. Ah, então sobre aquele ali, Deus ama muito. Não, a palavra dele diz que ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe um, deixa eu amar aqui o pastor Marco, afinal de contas esse cabra é bom. Eu vou amar, não, mas não, esse aqui eu não quero amar, porque afinal de contas ele faz isso. Nem pastor ele é, não, então Deus não faz isso. O homem faz isso. O homem seleciona. O homem muitas vezes separa por condição racial, financeira, social, mas Deus não é assim. Deus te ama, amém? Então guarde isso no teu coração. Outra coisa que nós falamos, se todo o meu pensamento tem sido governado e controlado por problemas, não há espaço para o favor de Deus agir. Se eu vivo que nem aquela hiena, ó dia, ó azar, isso não vai dar certo, é exatamente desse jeito que eu serei governado e controlado, e aí eu bloqueio o favor de Deus, a graça de Deus agir sobre a minha vida. Porque no meu pensamento só vem problemas, só vem situações, coisas que eu tenho que resolver, talvez seja até o teu caso. E eu quero repreender isso nessa noite, que você tenha um pensamento aberto, o coração aberto, para que você possa receber a palavra de Deus. E não estar aqui maquinando, não, mas amanhã eu tenho que fazer, não, mas amanhã eu tenho que pagar a conta, mas eu não tenho dinheiro. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? E agora? Cara, você bloqueou. Posso dar cambalhota aqui, botar melancia na cabeça, fazer o que for, que você está com o teu pensamento ligado. Não, mas será que eu desliguei o gás? Será? Não, mas... Não. E aí a gente bloqueia o favor de Deus chegar na nossa vida. Amém, querido? Outra coisa que a gente falou é que não importa, aleluia, não importa o tamanho ou a severidade da adversidade que eu enfrento, o favor de Deus está sobre a minha vida. Será que você pode repetir isso? O favor de Deus está sobre a minha vida. Mais uma vez, o favor de Deus está sobre a minha vida. Não importa o que eu esteja passando, o favor de Deus está sobre mim e sobre você, está sobre nós, está sobre aqueles que creem, está sobre aqueles que creem, ok? Então nós falamos também, olha, eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas eu continuo tranquilo e eu não sinto medo, porque tu, Senhor, me guias e me proteges constantemente. Sabe que passagem é essa? Nada mais é do que o Salmo 23, só que na versão da Bíblia Viva. Recebe isso para você. Eu posso andar pelo vale escuro, a morte pode estar chegando bem perto, mas eu continuo tranquilo, eu não sinto medo, eu não temerei, porque, Senhor, tu me guias e me proteges constantemente. Todos os dias. Deus não é Deus de temporada. Deus não é Deus de agora estou, agora não estou. Deus não brinca com você de piquetar. Deus está com você em todo o tempo, em todo momento. Creia nisso, querido. Creia nisso. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ok? E nós vimos, continuando o Salmo 23, eu tenho absoluta certeza de que a tua bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Certeza, certeza, teu amor, tua bondade, teu cuidado, teu compromisso estarão comigo todos os dias da minha vida. Aleluia! Glória a Deus! E aí nós falamos por último que o diabo, ele quer que nós esqueçamos o favor contínuo de Deus sobre as nossas vidas, porque ele sabe que o favor de Deus sempre nos trará, sempre nos dará vitória. Então ele vai nos distrair, vai jogar situações, problemas, adversidades, situações, nós não gostamos, e ele sabe que se ele conseguir nos distrair, o favor de Deus fica bloqueado, fica impedido. Ele sabe que é esse favor que nos leva à vitória. Amém? Então hoje a gente parte daí de onde nós paramos, e eu quero convidar você a abrir lá no livro do profeta Isaías, capítulo 41, e eu amo esse verso demais,
por isso ele está aqui. Isaías capítulo 41. Abra lá comigo. Isaías 41, verso 8. Aleluia. Vai lá comigo, Isaías, capítulo 41, a partir do verso de número 8, e diz lá: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Verso 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, verso 13, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluia! Glória a Deus! Essa é uma passagem, uma palavra, dentre muitas que tem na palavra de Deus, que provam o favor de Deus, mesmo com a gente passando por tempos desfavoráveis, passando por lutas, passando por situações, pessoas sendo usadas pelas trevas para roubar a tua paz, muitas vezes para te perseguir no local de trabalho, muitas vezes para tirar a tua paz no prédio onde você mora. Isso nos mostra que Deus tem um cuidado, tem um favor todo especial conosco, queridos. E você pode ter certeza que é esse favor que transforma, de repente, uma aparente derrota numa grande vitória, num grande testemunho de vitória. Porque eu e você, nós não fomos criados para perder. Eu e você não fomos criados para derrota. Eu e você não fomos chamados das trevas para a luz, para vivermos a mesma vida que nós vivíamos lá fora. Senão, que evangelho é esse? Que reino é esse? Que sentido faria estar servindo a Deus, buscando a Deus, se a minha vida é igual ou talvez pior do que as vidas das pessoas que estão lá fora? Nós, como corpo de Cristo, queridos, cada vez mais, nós precisamos aprender a depender do favor de Deus. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos depositar a nossa confiança no poder libertador de Deus. E eu falo para vocês, não aceite as coisas como elas são. Não seja uma pessoa conformada. Eu não sei quantos de vocês estiveram aqui no domingo pela manhã, mas o pastor Hélio deu o exemplo da bola. Você estava aqui de manhã? Você viu? Pois é, tinha uma bola cheia e tinha uma outra bola furada, uma outra bola murcha, que estava representando justamente a nossa vida. E por ela estar vazia, sem nada, né? Sem palavra, vamos colocar assim, vinha qualquer força e colocava o quê? Pressão. Colocou pressão, ela se amoldava àquela pressão que era sofrida. Não se amolde, não declare: a vida é assim mesmo. Não faça essa declaração, a vida não é assim mesmo. É assim mesmo, uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde. Doença não dá em árvore, né? Tem que dar em mim mesmo, fazer o quê? Está todo mundo pegando, eu também vou pegar. Não abra a sua boca para declarar aquilo que o inferno joga no teu pensamento. Você é filho de Deus. Você não é qualquer um. Você não está jogado nesse mundo. Não pense dessa forma, porque isso é um pensamento do inferno para te destruir, para jogar você lá para baixo. Você não precisa abrir, mas está escrito lá em Joel, no capítulo 3, verso 10. Diga o fraco, eu sou forte. E uma outra versão diga o fraco, eu sou guerreiro.
E parafraseando um time de futebol, eu poderia dizer que nós somos o time de guerreiros, mas guerreiros do Senhor, porque o time de guerreiros lá do lado de fora, ele às vezes ganha, mas ele também às vezes perde até de goleada, mas nós, os verdadeiros guerreiros, os guerreiros de Deus, nós sim, sempre vencemos e sempre vencemos de goleada, porque o inferno já é um inimigo derrotado, ele está debaixo dos nossos pés, e nós temos que crer nisso e não aceitar, e não abrir a nossa boca, e não declarar isso. Queridos, chegou a hora, você que nos assiste pela internet, como igreja do Senhor, de nós avançarmos diante das oposições, diante das resistências. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos crescer na questão do favor de Deus, ok? Então, olha só, o favor de Deus nos levanta da fraqueza para a força. Aleluia! O favor de Deus nos levanta da fraqueza para a força. Deixa eu abrir um texto com você maravilhoso. Deixa eu achar aqui. Ok? A igreja precisa crescer desse favor. Lá em Lucas, você não precisa abrir, a gente ganha tempo. Em Lucas capítulo 2, verso 52, dizia que Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura, graça, favor diante de Deus e diante dos homens. Caramba, o próprio Jesus dependia desse favor, dependia desse favor. O próprio Deus, porque ele sabia que sem esse favor não tinha como ele ministrar, não tinha como ele viver, não tinha como ele avançar, não tinha como ele progredir. Mesmo jovem, mesmo adolescente, Jesus já sabia, eu preciso desse favor, eu preciso crescer nesse favor, eu preciso crescer nessa força de Deus. Então, queridos, o favor de Deus sempre irá nos levantar da fraqueza para a força. E eu quero ver com vocês três considerações importantes para fazer crescer o favor de Deus na nossa vida. Três considerações importantes para fazer crescer o favor de Deus na nossa vida. Já que a gente viu aqui em Lucas 2,52, que esse favor na vida de Jesus, ele crescia diante de Deus, crescia diante dos homens, as pessoas notavam o favor de Deus sobre a vida de Jesus. Eu quero ver contigo apenas três. A primeira é essa aí, segura, peão. Considere a sua maneira de viver. Primeira consideração para nós crescermos diante do favor de Deus, no favor de Deus, é considere a sua maneira de viver. E eu vou ler para você um texto que está na Bíblia Viva, que você conhece, que fala exatamente disso aí, de nós considerarmos, de nós pensarmos na maneira em como nós temos vivido. Que está lá, olha, em Provérbios, capítulo 3, verso 5, a versão da Bíblia Viva, que diz, olha, confie no Senhor de todo o teu coração. Esse verso é maravilhoso, aleluia. Nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Mas está batendo muito forte isso nessa noite. Nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. E o texto continua dizendo, de Provérbios 3, em tudo quanto você for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar, e Ele guiará os teus passos, e você andará, olha aí, pelo caminho do sucesso. Eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo, bem rapidamente. Isso é uma forma de colocar Deus em primeiro lugar, e nós precisamos colocar Ele em tudo aquilo que nós formos fazer, em cada situação da nossa vida, seja problema, seja situação, em
todas as coisas, colocarmos Deus em primeiro lugar. Nós tivemos uma situação onde a gente jamais achou que nós viveríamos isso lá na Namíbia, né? Porque a Namíbia parecia a terra que manava leite e mel, aleluia. Terra maravilhosa, África, tão temida por nós brasileiros e tão maravilhosa, a gente pôde constatar isso. Só que o capeta está em tudo que é lugar, não é só aqui no Brasil, não. Fique tranquilo que não é exclusivo do nosso país. Lá também tem as perturbações. É claro que lá ele usou também os brasileiros, né, que estavam lá. Impressionante. E a gente estava precisando dos passaportes para nós terminarmos a missão e nós podermos fazer uma viagem de férias. E houve todo um problema, toda uma situação de o tempo está se esgotando e os passaportes não estarem na nossa mão. E além de ter que ter os passaportes, nós tínhamos que pegar o visto americano para que a gente pudesse realizar a nossa viagem. E o tempo se esgotando, e o tempo chegando a um tempo onde nós tínhamos 40 dias para resolver tudo isso. Pegar passaporte, tirar o visto americano e ficar com a nossa situação resolvida. Pois bem, uma situação que você tenta, os mecanismos humanos, você fala com um, você fala com outro, fala com a embaixada e nada acontece. Mas até que houve um momento que eu parei e falei assim, não, Deus tem que estar na frente disso aí. E num culto de oração que nós fazíamos, na igreja namibiana, que acontecia nas casas, como se fosse uma conexão, eu pedi para o pastor orar, e ele acabou de orar, e falei, pastor, olha só, eu vou dizer para o senhor, eu vou lá na igreja, e eu vou estar com esses passaportes na mão, todos eles na minha mão, e todos eles com visto, porque chega dessa gracinha do diabo, chega de ficar sendo jogado para um lado e para o outro, não está pronto, não sei quando que vai ficar, não, está com problema no papel moeda, não, o Brasil não mandou para a África aqui a quantidade de passaporte, chega. Deus em primeiro lugar, Deus vai à frente, e Ele faz e Ele move. Resumindo a história, em 40 dias o passaporte chegou nas nossas mãos, nós tiramos o visto americano e tudo correu conforme o planejado. Porque Deus, Ele se alegra, Ele vibra, Ele fica feliz quando eu e você somos vitoriosos. Porque quando somos vitoriosos, Ele é vitorioso, o nome dEle é exaltado, o nome dEle é engrandecido. Por isso na palavra fala lá em João capítulo 15, que a gente pode pedir o que a gente quiser. Porque recebendo o que nós pedimos, segundo a sua vontade, o nome dEle é glorificado. O nome dEle é exaltado e foi exatamente o que nós fizemos. Olha só, não foi por mão humana, mas foi pelo poder de Deus. Então nós precisamos, lembre-se, coloque Deus em primeiro lugar em todas as situações da tua vida. Das coisas mais simples às coisas mais complexas. E Ele vai te guiar. E você vai andar pelo caminho do sucesso. E no verso 7 diz, olha, não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Não fique cheio de si. Mesmo nas vitórias, reconheça e declare, Senhor, tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Nada é porque, eu sei, eu conheço o atalho, deixa comigo. Não. A razão do teu sucesso, a razão do meu sucesso, chama-se Jesus Cristo, Rei da Glória. Pastor, por que você é uma pessoa bem-sucedida? Porque eu tenho Jesus. Não é porque eu sou da Marinha, não é porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro, porque eu sou pastor, é porque eu tenho Jesus Cristo, Rei da Glória. O sucesso da tua vida, a tua vida é um sucesso, não é porque você trabalha na multinacional, não é porque você tem 5 imóveis, o segredo do teu sucesso é porque você pertence ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então, queridos, se nós queremos crescer no favor de Deus, nós precisamos considerar a forma e a maneira pela qual nós temos vivido. Eu tenho vivido pela força do meu braço, ou eu tenho vivido colocando Deus em primeiro lugar e sabendo que as coisas vão ser acrescentadas na minha vida? Pense. A palavra de Deus tem que nos confrontar,
tem que mexer com a gente, tem que chacoalhar a gente. Em segunda consideração, como é que eu faço crescer o favor de Deus na minha vida? Anote aí, segura peão. Foi? Não foi? Seja contínuo na busca do Senhor. A nossa série não é andando no caminho certo? Pois é, Lucas 13:33. Eu ando hoje, amanhã e depois. Continuidade. Nosso Deus é Deus de continuidade. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nosso Deus é Deus de continuidade. Nosso Deus é Deus de hoje, amanhã e depois. De uma vida inteira andando com Ele, crescendo, progredindo e prosperando. Vendo que o Marcelo de hoje, ele é melhor do que o Marcelo de ontem. E o Marcelo de hoje já tem que ficar para trás, que o de amanhã já tem que estar num nível maior, desfrutando de coisas maiores, estando num nível maior. Seja contínuo na busca do Senhor. E eu digo para você, imagine que a sua vida é um carro, bota o teu pezão no acelerador até pé embaixo, em buscar a Deus, em conhecer a Deus. Acelera até o final, sem medo de bater, porque Deus é contigo. Mas acelera. E pense, pense, será que hoje eu estou mais perto de Deus do que eu estava anteriormente? Será que eu já vivi um tempo na minha vida de mais fervor na presença de Deus? Será que eu já frequentei mais a igreja do que eu frequento? Porque a pior coisa, e é o que eu não consigo entender, é um povo de terça, um povo de quinta, um povo de domingo de manhã de 8h30, um outro povo de 10h30 e um outro povo de 6h30. Eu não entendo. Vocês vão me perdoar, mas eu não consigo entender. Não consigo entender. E digo para você, não venha para cá terça-feira por minha causa. Venha para cá porque você ama a Deus, porque você ama buscar a Deus. Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar na Namíbia, né? Olha que beleza. De novo, aleluia. Não se prenda ao homem, mas se prenda a Deus, em buscá-lo continuamente. Então vai pensando, será que eu já fui mais assíduo, mais frequente na casa de Deus? Será que eu já li mais a Bíblia do que eu tenho lido? Será que eu oro hoje em dia mais a Deus do que eu já orei? Será que eu já estive mais envolvido no serviço da casa de Deus, como algum tempo atrás eu andei? Abra lá comigo em Daniel. Profeta Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6, eu vou ler alguns versos para você, de como esse camarada aqui buscava a Deus, e não era quando dava na cabeça dele, não. Daniel, capítulo 6, verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, ao lado de Jerusalém, grifa aí na tua Bíblia, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Olha, agora grifa, bota seta, bota raio, bota o que você quiser botar. Tudo isso ele fazia, não é porque deu na telha dele, não é porque estava bom, estava ruim, estava chovendo, estava frio, estava sol, estava calor, é terça, é quinta, ele costumava fazer. Ele costumava fazer.
Verso 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, verso 16, nesse mesmo capítulo, e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu, o quê? Meu pai amado. Até o rei, cheio de capeta nas ideias, reconhecia que esse camarada andava com Deus, andava pelo caminho certo, todo dia, continuamente, todo instante, todo momento. Daniel, o teu Deus, que você continuamente serves, Ele que te livre, Ele que dê jeito. Verso 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu, novamente, grifa novamente. Eu aprendi uma coisa na escola bíblica, quando Deus fala uma coisa, já é mega importante. Imagine quando ele fala isso várias vezes. Que é o caso de o meu justo viverá pela fé. Aparece 4 vezes Deus falando isso. Agora aqui, só num capítulo já mandou 2. Daniel, continuamente servir a Deus. Ô Daniel, você que é o cabra aí, que continuamente serve a Deus. Dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, eu não cometi delito nenhum. Queridos, seja contínuo na tua busca ao Senhor. Eu já preguei uma série aqui, eu vou voltar com essa série. Não sei se na terça, não sei se domingo. Série de 3, aleluia. Sei que o pessoal gostou. Falando a respeito de continuidade. Seja contínuo em buscar ao Senhor. E a terceira consideração que faz crescer o favor de Deus na nossa vida, para crescer o favor de Deus na nossa vida, obedeça. Obedeça. Sempre. Não é de vez em quando, não é quando eu quero, não é quando eu acho, não é quando eu penso, não é segundo o Evangelho de São Marcelo, capítulo 4, não. É obedeça sempre à instrução de Deus. Queridos, a obediência à instrução de Deus, essa frase não está aí, mas ela move o poder de Deus ao nosso favor. Vou repetir, a obediência à instrução de Deus move o poder de Deus a nosso favor. E queridos, a obediência a Deus sempre nos traz bênçãos. Quer ver isso para a gente terminar? Deuteronômio, capítulo 28, vai lá comigo. Deuteronômio, capítulo 28. A sociedade bíblica ela já coloca logo assim, ó, as bênçãos decorrentes da obediência. Obedeça sempre à instrução de Deus. Deuteronômio capítulo 28, verso 1, eu leio para você. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz de Deus, a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí segue a relação. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, bendito o fruto da terra, o fruto dos teus animais e a cria das tuas
das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que tu colocares a mão, Ele te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para ti povo santo, como tem jurado, quando guardares, quando obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Ande no caminho do Senhor, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob o juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e o cumprir. Aleluia. Pastor, o senhor não está muito alegre? Não. Poderia estar muito triste aqui dentro, mas mesmo assim, toda tristeza não invalida o que está escrito na palavra de Deus. Porque eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu acho, eu vivo pelo que está na palavra. Então, queridos, reflita na sua maneira de viver, como você tem vivido. Essas 3 considerações são importantes. Vou até passar ela aqui no slide. Ok? Primeira delas. Volta, meu filho, mais rápido. Considere a sua maneira de viver. Se eu quero ver o favor de Deus crescendo na minha vida, considere, repense a maneira como você tem vivido. Você tem dependido de Deus? Você tem buscado o seu reino em primeiro lugar? Você tem colocado Deus em primeiro lugar em tudo aquilo que você faz? Ok? Em segundo lugar, seja contínuo na sua busca ao Senhor. Continuidade. Hoje, amanhã e depois. Não é quando eu estou bem, não é quando eu estou mal, não é quando eu estou alegre, não é quando eu estou triste. Em todo o tempo. E em último lugar, obedeça sempre à instrução de Deus. Amém, queridos? Quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia!